Ele por ele. Aleluia. Ele me deu. Oh, glória a Deus. Você pode agradecer a Ele por isso? Tudo que Nós te agradecemos, Deus, por isso nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelista irmão Valmiro. Aleluia. Oh, glória a Deus. Agradeça a Ele. Nós agradecemos a Deus por tudo que Ele nos fez. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveitando que estamos em pé, eu convido para lermos a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo de número 5, o versículo de número 3, e logo após eu quero ler também Apocalipse, Tessalonicenses capítulo 5, 3, e Apocalipse, capítulo de número 6, porque são passagens paralelas, embora o contexto aí não seja imediato, seja mais remoto, mas trata praticamente do mesmo assunto. Louvado seja o nome de Jesus. Esse hino é maravilhoso, né, irmãos? Eu gosto demais desse hino, principalmente eu aprendi esse hino cantando com os varões, ensaiando aqui. A escolha foi ótima, eu gosto muito desse hino. E o hino diz que eu não sei porque ele escolheu. E eu sei porque que ele me escolheu e escolheu você. Foi porque os nossos recursos já haviam se esgotado. Nós não tínhamos nada, não tínhamos justiça. A Bíblia diz que as nossas justiças são como o trapo da imundícia. E nós precisávamos da justiça para se aproximar de Deus. Mas nós não tínhamos justiça própria. Então, Deus, através de Cristo, imputou a justiça de Cristo em nós. E aí Ele nos deu. E hoje eu sei por que Ele me amou. Louvado seja o nome de Jesus. É maravilhoso esse hino. Glória a Deus. Tessalonicenses 5,3 diz: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Agora nós vamos para o Apocalipse, o capítulo de número 6. Apocalipse capítulo 6, lá no último livro da Bíblia. Eu quero ler até o versículo de número 8, já basta. Posso ler? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu um outro cavalo, vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Muito obrigado, podemos assentar. Meus irmãos, com base nesses 2 textos que eu acabei de ler, acompanhado pela igreja, eu quero trazer aqui, eu sempre confundo o que é título e o que é tema de estudo de mensagem. Eu sempre faço essa confusão. Isso não é de hoje. Se eu for pesquisar rapidinho, eu sei o que é. Mas vocês vão entender aonde eu quero
chegar. Vamos dizer que o título dessa mensagem seja o seguinte: eu tenho duas notícias para vocês que estão me ouvindo aqui presencialmente e para as pessoas também que posteriormente estarão nos ouvindo. Eu tenho duas notícias para vocês. Eu tenho uma notícia ruim e péssima. De propósito, eu estou usando aqui o superlativo péssimo. Mas também eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma ótima notícia para vocês. Se caso eu oferecesse para vocês escolher, quem sabe o público aqui iria se dividir e falar assim: traga a boa notícia logo. Porque a boa notícia, ela vai dar uma açucarada na má notícia. Vai dar uma camufladazinha, né? E outros falam: não, fala logo a má notícia para nós sermos logo impactados emocionalmente e até mesmo, quem sabe, fisicamente. Mas eu não vou deixar vocês escolher não, tá? Eu vou trazer primeiro a má notícia para vocês, tá? E depois eu vou trazer a boa, a ótima notícia para vocês. E essas duas notícias, ela não é produto da minha cabeça, do meu intelecto. Essas duas notícias que eu vou trazer para vocês, elas têm como base a infalível palavra de Deus. Eu cantei tão alto ali que a minha garganta secou. Meus irmãos, não é segredo para ninguém, seja crente ou descrente, nos dias que nós estamos vivendo, e a nível de Brasil e a nível de mundo, que os dias que nós estamos vivendo são os dias de piores caos. E nós, olhando para o horizonte, nós não estamos vendo nenhuma saída. Nós não vemos nenhuma coisa para melhorar. Parece que tem um muro de bronze, um muro de ferro para tudo, e as pessoas não estão vendo nada. Existem pessoas que estão aí, na ilusão, na utopia, pensando que haverá uma melhora na política, a nível de município, estado, Brasil, e até mesmo a nível de mundo. Mas, biblicamente falando, esta melhora, ela não virá. O mundo tal qual nós estamos vendo, a qual nós estamos vivendo, ele vai de mal a pior. As pessoas que acreditam que pode haver uma melhora na política, pode aparecer alguém por aí que vai resolver todos os problemas, são pessoas que estão alienados da palavra de Deus. Não conhecem a palavra de Deus. Trocaram a leitura sistemática da Bíblia por outra coisa. Em vez de investirem o seu tempo lendo a palavra, estão gastando, desperdiçando o seu tempo com outras coisas. E como é fácil nós deixarmos que outras coisas superficiais minem o nosso tempo de ler a palavra de Deus. É muito fácil. Até eu vou falar, vou deixar o coletivo aqui para um lado. Se eu não cuidar, se eu não vigiar, se eu não me policiar, eu não leio a Bíblia. Porque é muitas coisas para desviarmos a atenção. E interessante que eu já fiz o teste disso, para mim passar essa experiência. Eu já fiz o teste. Certo dia quando eu comprei um aparelho de celular novo, ele veio com 52 aplicativos. Desses 52, 30 aplicativos inúteis. Eu excluí tudo. Kawaii, TikTok, fui lá e excluí tudo. E quando alguém me compartilha um vídeo que é TikTok, eu não assisto porque eu não vou baixar. Mas daí eu peguei e fui lá no Facebook, e aqueles vídeos curtinhos, que um fala Reels, outro Reels, eu não sei a pronúncia correta, como que é. E eu comecei a assistir aqueles videozinhos de propósito. E, de repente, eu já não estava assistindo mais, só estava passando o dedo na tela. Quando eu fui observar, eu estava com 4 horas assistindo aquilo. Imagine o que eu poderia ter feito no espaço de 4 horas, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra e orando e recebendo a presença do Espírito Santo.
Então, são cuidados que nós devemos ter. E as pessoas que estão esperando uma melhora na política são pessoas que têm se distanciado, têm se desalienado da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que as coisas vão ficar cada vez pior. As coisas vão se afunilando de uma tal maneira que vai chegar um certo ponto que não vai ter condição da minha pessoa, de nós, igrejas, vivermos nesse mundo. É aí então que eu trarei a boa notícia para nós e para a igreja. A economia, misericórdia. Até quem tem poucos recursos financeiros está preocupado. Agora você imagina quem tem milhões e bilhões. Porque não há confiança no mercado financeiro. As pessoas pensam que de repente, esses números que tem aí, porque hoje é tudo número, a maioria é números, né? Já imaginou se esse trem bugar? Der um pane nessas IA, que eles estão entregando tudo nas mãos dela, e de repente sumir tudo, desaparecer tudo. Com tanta finança, com tanto agro, com tanta coisa que tem, a economia não consegue fazer o mínimo que é sanar a fome de pessoas na face desse mundo. Por causa da má distribuição. Porque é muitos que têm e outros não têm praticamente nada. A má divisão, a má gestão de tudo isso. Mas isso vai ser resolvido, tá? Tudo faz parte da boa notícia. A religião nem se fala. Não dá nem para mexer nesse assunto, que é um verdadeiro vespeiro. Alguns homens de Deus, eles têm tido a coragem, parabéns para eles, de ir até as redes sociais fazer os seus trabalhos da pregação do verdadeiro evangelho. Mas quando você vai lá, coitado do rapaz, coitado da moça, da mulher que está lá na rede social procurando pregar o verdadeiro evangelho. Eu mesmo não vou, porque eu não vou botar a minha cara como alvo dessas pessoas e nem a tapa para essas pessoas ficar me criticando. Quer me ouvir, vem na igreja. Quer me ouvir, vai na minha casa. Quer me ouvir, me convida, vai no meu trabalho, eu prego. Mas na rede social eu não costumo pregar, porque se lá me ofender, eu não sei qual vai ser a minha reação. E tem pessoas covardes que pessoalmente não têm coragem de falar na tua cara. Mas lá na rede social, as escondidas, atrás de uma tela de tablet de celular, é assim, ele é corajoso, ele xinga, ele fala o que ele bem quiser lá. Mas a religião, irmão, está um verdadeiro caos. Sou pastor, mas vou pular o carnaval. Sou pastor, mas antes de vir para a igreja, fiz o meu despacho de candomblé. Que Bíblia essas pessoas estão lendo? Que Bíblia esse povo está lendo? Não é a mesma Bíblia que nós estamos lendo. Hoje parece que Jesus veio para cá, nos dias de hoje, no século 21, parece que ele eliminou o pecado, a separação do mundo. Páginas e mais páginas da Bíblia tem que ser arrancada porque não vale nada. Irmão, aquilo que foi escrito, está escrito, vai continuar valendo. E se você quiser continuar sendo salvo, manter a sua salvação, você tem que santificar a sua vida e separar-se de todo o mal e da corrupção desse mundo. Caso contrário, não pode ser de forma nenhuma ser considerado como um cristão apto, preparado para o arrebatamento da igreja. É só título. Aí eu me lembro muito bem de uma vez, quem morou em Cacoal se lembra, tinha uma fábrica de sabão ali, uma tal de Rondoquímica. Não sei se vocês se lembram, os mais antigos vão se lembrar disso. E eles produziam um sabão por nome de sabão estrelado. Pensa num sabãozinho bom, estou fazendo propaganda dele porque ele não existe mais, tá? Alguém deve se lembrar desse sabão. Pensa num sabãozinho bom. Ele era top. Ele ia até o final. Daí a minha mãe falou assim, menino, você vai na cidade, compra uma caixa de sabão estrelado para mim. E eu cheguei lá e eu olhei, eu vi lá, estrelaço. Era uma imitação. E eu comprei. Quando eu comprei, que a minha mãe colocou no tanque, colocou na pia, ele se quebrou todinho como um gesso e não serviu para nada. Menino, você comprou? Não, eu comprei. Irmão, era muito parecido, mas não tinha a essência verdadeira daquele sabão bom que tinha lá. E assim tem muitas pessoas
Tem muitas pessoas que se parecem com cristão, mas não é cristão. Na sua essência, lá no seu coração, eles não são nada. E o pior é que eles estão vindo para as redes sociais, vindo para o público e fazendo essas revelações bizarras. É uma confusão terrível na área da religião. É terrível. Guerras nem se fala. Guerras internas, guerras externas. E a Bíblia fala de guerras. Fala de 3 guerras. Quais 3 guerras? A Bíblia fala de guerras determinadas. O que é guerras determinadas? São guerras que estão profetizadas na Bíblia. E a Bíblia registra esses confrontos. E eles vão acontecer. Mas entre guerras determinadas pela Bíblia, profetizada pela Bíblia, existe também as guerras que não são determinadas, que acontece e não está profetizada. E nós estamos vivendo na iminência de uma guerra a nível de mundo. E ela será a pior de todas. Por quê? Porque os homens ficarão nos bunkers, na surdina, sem ser visto. E os exércitos que não tiverem recursos tecnológicos vão ter que batalhar contra IAs de altíssima inteligência. Armas biológicas, armas químicas. E o profeta Zacarias, falando a respeito desse assunto, diz ele que na batalha do Armagedon, os olhos dos homens apodrecerão na sua órbita, e a língua apodrecerão a ponto de cair da sua boca. Isso a Bíblia está falando de armas químicas e biológicas que não foram liberadas em massa na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, mas nessa que está, ela vai acontecer porque está profetizado na Bíblia Sagrada. Aí em meio, irmão, a todo esse caos, as pessoas estão falando o seguinte: mas seria possível aparecer alguém que solucionasse o problema da humanidade, trouxesse a paz, trouxesse ali uma estabilidade tranquila, tirasse todo esse pavor, essa fobia, esse medo que as pessoas têm do que pode acontecer? Poderia aparecer alguém? Sim, ele vai aparecer. Ele vai aparecer, a qualquer momento ele vai aparecer. Ele só não aparece no momento porque tem a igreja na terra e o Espírito Santo na igreja retendo a manifestação desse homem níquel, desse demagogo, desse político chamado de anticristo ou de besta do Apocalipse. Enquanto a igreja estiver aqui, ele não se manifesta. Satanás, que dará todo o poder ao anticristo, ele está com o pé no acelerador para o avanço do anticristo, mas o Espírito Santo está com o pé no freio, segurando o freio. Mas quando a igreja ser arrebatada, vai arrancar o pé do freio e não haverá mais nada que segure, e Satanás vai tomar conta deste mundo através de um homem. No ano de 1968, reuniu-se cerca de 30 homens de 10 países diferentes. Um pouco da Europa e pouquíssimos países da América. Esses homens eram os mais altos intelectuais que existiam na época. Se procurarmos a lista dele, a gente consegue achar. Eram homens intelectuais na área da biologia, da ciência, da matemática, da física, da química, e assim por diante vai. Eles sabiam de tudo. O objetivo, eles criaram um clube chamado Clube de Roma, em 1968. O objetivo era estudar o passado da humanidade, comparando com o seu presente, para projetar o futuro da humanidade. E eles não acharam solução. Não acharam solução. Mas, de repente, alguém aparece e diz da seguinte forma: olha, o seguinte é esse. O que nós precisamos urgentemente, isso em 1968, de um governo único e centralizado para derrubar todas as diferenças políticas, econômicas e religiosas. Aí, então, nós botando o mundo debaixo ou sob o poder desse homem, sim, haverá paz e haverá
segurança. Já era um dos meios dos projetos de, nesse momento, procurar o candidato certo para ser possuído por Satanás e governar este mundo, o anticristo. Mas tem um detalhe: nessa época não tinha a tecnologia que nós temos nos dias de hoje para que houvesse essa globalização. Mas hoje nós temos. Hoje a coisa mais fácil que tem é reunir. E a partir de 1968 para cá, eles começaram a fazer uma coisa que ninguém percebeu, que é o maior mal da humanidade. É dividir a humanidade, todas as suas etnias, em pequenos blocos. OTAN, NAFTA, Mercosul, e foi reunindo todos eles em pequenos blocos. Mas eles tudo tinham um interesse comum, porque se dividir em pequenos blocos, fica muito mais fácil reunir, depois consolidando em um só bloco. Aí o líder fala pelo bloco, e o bloco obedece o líder, e o líder entrega todo o poder a quem? A um só homem na face da terra. E isso está para acontecer a qualquer momento. Há um conflito entre árabes e judeus por causa da Palestina. A terra é dos judeus, não é dos palestinos. A promessa foi feita para Abraão, para Isaac, para Jacó. Tem aquela confusão ali daquelas divisas, mas a terra é dada aos judeus, aos descendentes de Isaac. A terra é deles, não é dos palestinos, não é dos filhos de Ismael, não é dos descendentes de Edom, de forma nenhuma. E as pessoas falam assim: mas como que nós podemos resolver esse conflito lá no Oriente Médio, que é o barril de pólvora do mundo? O que nós podemos fazer para resolver? Ninguém tem. O quebra-cabeça está ali e está faltando uma peça para esse quebra-cabeça se formar. Ele vai aparecer e falar assim: a peça é essa, é só colocar aqui. Não, esse homem não. Nós temos que eleger não só como. Se ele resolveu um conflito milenar, por que ele não pode então resolver o conflito do mundo? Aí todos os blocos econômicos, políticos, vai entregar o poder para ele, e ele vai governar o mundo. Nessa reunião, depois, em 1972, cerca de 4 anos e meio, 5 anos depois, fizeram uma outra reunião no Clube de Roma. Aí apareceu um sociólogo e falou assim: olha, o problema do mundo é a superpopulação. Dentro de poucos dias nós não teremos saúde, nós não teremos alimento. Porque, irmão, vocês sabem isso melhor do que eu. O berço do agro que alimenta o mundo é o nosso Brasil. A Europa é minúscula. Tem cidade nossa que dá 3 países da Europa. Tem estado nosso que dá 10 países da Europa. E lá não produz como aqui produz. Nós não teremos roupa, comida, emprego. Vai uma superpopulação. E o interessante é que no ano de 1983 até 85, a população mundial era cerca de 4,5 bilhões. Hoje, quanto que nós estamos? Já passamos de 8 bilhões. E agora, se esse mundo for um pouco mais avante, para uns 20 anos, vai chegar o quê? E esse sociólogo chegou à conclusão: o mundo só tem capacidade de suster, de gerir alimentos, segurança e saúde para 10 bilhões de pessoas. Se passar disso, vai ser um colapso dentro da densidade demográfica. Vai arrasar tudo. Vai causar um desequilíbrio tremendo. Aí um dos camaradas falou assim: não, é o seguinte... Na Segunda Guerra morreu cerca de 20 milhões de pessoas. Na Primeira Guerra, melhor dizendo. Na Segunda morreu, entre mortos e mutilados, cerca de 100 milhões de pessoas. Nós podemos provocar uma terceira guerra mundial para eliminar um pouco de pessoa e controlar a população. Daí um falou assim, mais humano, falou assim: não, isso nós não podemos fazer. Isso nós não podemos fazer. Mas daí um dos que estavam lá falou da seguinte maneira: sobre o controle populacional, nós não precisamos nos preocupar. Sabe por quê?
Porque quando eu era pequeno, que eu ia na igreja da minha mãe, na escola dominical, o pastor pregava que Jesus vai levar um povo daí. E eu estava fazendo o número desse povo, se for sumir, vai sumir cerca de quase 50% da população. Aí vai sobrar comida, roupa para todo mundo aqui. Daí o cara falou assim, se for verdade, é uma boa notícia. Lá na escola, ele ouviu isso e foi lá e passou para esse povo. Só que tem um detalhe, irmãos, aleluia. Eu tenho uma bicicletinha 2008, tá? Se o arrebatamento acontecer, que ela fica aí. Mas eu podia também ter uma SW4. Por mim, que ela fique aí para quem quiser. Eu tenho um tesouro guardado nos céus para a glória e a honra do nome de Jesus. Aleluia. O que eu tiver pode dividir para quem quiser por aí, tá? E é isso que eles vão fazer. Aproveitar do sumiço da igreja e beneficiar as outras pessoas. Vamos partir aqui, nós temos 19 minutos. E esse homem vai aparecer. E nos primeiros 3 anos e meio, todos os conflitos mundiais, tudo quanto existe de mal nesse mundo que está atormentando o povo, ele vai resolver. Daí vai ter um pequeno problema que ele não vai conseguir resolver, que é dentro da religião. Porque religião é barril de pólvora. Porque nós, na denominação em que nós seguimos, o cristianismo verdadeiro nós seguimos, nós somos exclusivistas, sim senhor. E somos fundamentalistas. Pode me chamar de exclusivista e de fundamentalista, que não vai me ofender em espécie nenhuma. Eu sou mesmo. O cristianismo é religião única. É religião única. E não tem como conciliar o cristianismo com as outras religiões. Como que eu vou conciliar o cristianismo com uma religião que diz que Jesus foi substituído por Judas na cruz do Calvário? Como que eu vou conciliar isso? Como que eu vou conciliar uma religião que diz que é Maria que perdoa os meus pecados, que ela é a mediadora intercessora? Como que eu vou fazer isso se a Bíblia não diz isso? Então o cristianismo protestante, na sua raiz mesmo, ele é fundamentalista, ele é exclusivista, porque ele está fundamentado na palavra e ele dá valor exclusivamente à palavra de Deus. E esse homem, ele vai aparecer e daí com auxílio alguém fala assim, rapaz, tem um problema aí que está ruim de resolver, é a religião. Aí ele fala assim, não, deixa comigo. Aí ele vai arrumar o maior líder religioso da história dos dias atuais e ele vai reunir tudo num barco só, todas as religiões. Vai ser a maior torre de Babel que existe. Os crentes nominais, tudo vai fazer parte desta igreja ecumênica, que é chamada figuradamente lá no Apocalipse de a grande prostituta, a mãe de todas as prostitutas da terra. E esses pastores que estão dizendo por aí que vai vir para o culto, mas fui lá despachar primeiro. Parabéns, você não é membro da igreja de Jesus Cristo, você é membro pastor da igreja de Babilônia, a mãe das prostituições da terra. Não é de forma nenhuma. Crentes que nesses dias por aí, na nossa cidade é uma benção, nem carnaval 3 teve, glória a Deus. E aí, mas na cidade aí, o que teve de bloquinho de se dizendo cristão, me desculpe eu falar com toda a sinceridade, você nunca foi e você pode ser cristão no futuro quando se arrepender, mas enquanto arrepender você não cabe no rol de membros do livro da vida que está escrito nos céus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E ele vai solucionar esse problema. O falso profeta, que é um líder religioso, vai colocar todas as pessoas, todas as religiões, os descontentes. Ah, mas aqui não pode isso. Ah, aqui, sai dessa igreja. Você está namorando? Tô. Ah, rapaz, mas você não fez o test drive? Não, é claro que não existe test drive. Quer fazer test drive? Vai na concessionária, compra carro e moto. Agora, test drive que o pessoal diz por aí, sabe o que a Bíblia chama? Chama de fornicação. E ela diz que os fornicários não entrarão no reino de Deus. Então vai para lá, vai para lá. Mas não fica aqui manchando a reputação da noiva do Cordeiro. Não fique manchando a reputação desses homens, dessas mulheres de Deus que aqui estão. Vaza e vai para lá. Vai pertencer à igreja do anticristo, vai pertencer à igreja do falso profeta, vai lá adorar o diabo.
Porque aqui é adoração ao Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de ponto final. Essa é a verdade. Bendito seja o nome de Jesus. E aí vai ter paz. Só que tem um detalhe. O controle do mundo será dado conforme o primeiro selo. São 4 cavaleiros de cor diferente. Mas os cavaleiros têm cor diferente. Mas quem monta esses cavalos não são cavalos diferentes. Quem monta esses cavalos é um personagem, o anticristo. No princípio, ele traz a aparente paz. Aí o povo vai dizer, agora sim nós temos paz e nós temos segurança. Agora está tudo tranquilo. Tem comida, tem segurança. Judeus e árabes, o Zar permitiu construir o templo, está uma benção. Olha aí, ó. Antigamente só tinha assembleiana. Olha agora lá naquele templo lá, ó. Tem assembleiano, tem espírita, tem candomblé, tem macumbeiro, tem tudo quanto é tranqueira, tá lá, todo mundo está adorando. Olha que benção. Está todo mundo junto lá, olha lá, está tudo resolvido. Guerrilha aqui nas Américas, tráfico de droga, tráfico de arma, tráfico de criança, tráfico de órgãos, acabou tudo, tudo. Mas tem uma coisa que ele não consegue controlar. Chama-se as forças da natureza que estão debaixo do poder das mãos de Deus. E outra coisa também, que ele não pode controlar, é o cumprimento das profecias. E então haverá uma desestabilização. Vai começar a ruir o reino do anticristo. E para ele se consolidar no poder, ele vai levar a humanidade no maior banho de sangue da história. Que ele sai do cavalo branco e ele amonta no cavalo vermelho e sai para cavalgar. Porque todas as nações, cerca de 10 nações, que ajudou ele chegar ao poder, não vão concordar com o poder dele. E dessas 10 nações, ele vai abater 3, isso é, quebrando 3 chifres lá da besta lá, para provar o seu poder, levando todo mundo na maior guerra de todas as histórias. E a Bíblia diz que foi-lhe dado o poder e foi-lhe dado uma grande espada. E dado então a chance dele matar a 4ª parte da terra. 8 bilhões, 4ª parte daria quanto hoje? Me ajuda aí que eu sou ruim nessas matemáticas. 4ª parte da terra, 8 bilhões. Daria 2 bilhões. De 4 é 2. Então, é muita gente. É muita gente que vai morrer nessa batalha, tá? E daí depois, a guerra. O que que vem depois da guerra? Vem a fome. A Europa amarga coisas ruins depois da guerra até o dia de hoje. Cidades arrasadas, terrenos que não produzem mais nada por causa de produtos químicos. Não produz mais nada. E então haverá então uma fome muito grande na terra. E as pessoas vão se matarem por causa de comida. E a Bíblia diz, com referência e inferência no Antigo e no Novo Testamento e na história, que as coisas vai ficar tão difícil na fome, que sabe o que vai acontecer? Só quem já passou fome como eu passei, sabe o que é isso? As pessoas vão virar canibais, vão comer a própria carne dos seus semelhantes, de tanta fome que haverá. Haverá uma certa medida, mas para um certo grupo seleto, o povão lá, o povão do calçadão, vai passar o maior racionamento de alimento e de água que existe na face da terra. Tudo isso trazido pela falsa paz que eles queriam. E depois de tudo isso, então vem o que, irmãos? Aí vem a morte. Ele vai trazer a morte, que por intermédio da guerra, por intermédio da fome, por intermédio das doenças. E o interessante que eu estava pesquisando, a palavra feras da terra e bestas da terra. Eu fui na língua original para procurar saber, a palavra therion, que quer dizer animal selvático e animal irracional. E as traduções, ela pode ser traduzida em português por uma diversidade de coisas que algumas pessoas conhecem e outras não conhecem. Mas possivelmente, essa palavra therion, ela pode ser traduzida até mesmo por vírus e bactéria.
E pós-guerra, pós-fome, imunidade cai, enfraquece as pessoas e qualquer coisinha mata as pessoas. Mas agora, vou falar aqui, 3 guerras determinadas pela Bíblia. Ezequiel capítulo 38 e 39, ela vai acontecer. Nós não sabemos a cronologia de quando vai acontecer essa guerra. Porque se nós descobrirmos quando vai acontecer essa guerra, eu marcaria a data para o arrebatamento da igreja. Então Deus ocultou a data dessa profecia, do cumprimento dessa guerra de Ezequiel 38 e 39. Porque uma vez se descobríssemos quando essa guerra acontece, nós saberíamos quase que precisamente o arrebatamento da igreja. Então Deus, ele achou por bem ocultar isso. E depois tem a guerra do capítulo 6 que eu acabei de ler. E por último, a última de todas as guerras, que é a guerra do Armagedon. Essa é a final de todas, que eles ficam tentando representar ela aí nos estúdios de Hollywood, mas eles não chegam nem mesmo a 0,5% do que será a batalha do Armagedon. Eles nem fazem ideia do que será a batalha do Armagedon. Vai ser confederações de todo mundo descendo para o Vale do Oriente, com a intenção de exterminar o povo de Deus, os descendentes de Abraão, do mapa. E eles vão quase que conseguir. Mas quando eles estiverem quase conseguindo, haverá um grande general que descerá do céu, acompanhado por cavalos brancos, e a igreja na retaguarda que já foi arrebatada. E ele tem um nome que se diz Senhor dos senhores e Rei dos reis. E da sua boca sai uma aguda espada. Não é uma espada literal. A espada é uma figura da palavra. Ele vai falar e ele vai assoprar e vai exterminar milhões e bilhões de pessoas no vale do Armagedon. Essa é a última de todas as batalhas. Mas irmão, e aonde eu vou esconder? Eu vou para a floresta, eu vou para a montanha, eu vou para o bunker? Esqueça disso. Você vai estar no esconderijo do Altíssimo no céu. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, a boa notícia. Antes que tudo isso aconteça, olha a boa notícia. Antes da manifestação do anticristo, antes dessas fomes, antes dessas guerras, antes do número da besta, antes de racionamento de alimento, antes de doença, antes de vírus a nível de mundo, antes de tudo isso, vai acontecer algo. Porque o Senhor Jesus, ele não está preocupado com o poder arquitetônico da humanidade, com o poder aquisitivo da humanidade, com o poder político da humanidade. Ele está de olho e ele, se é que ele se preocupa, usa aqui uma linguagem antropomórfica, se é que ele se preocupa, ele está de olho, ele está preocupado na noiva dele que ele comprou com o seu próprio sangue. E quando o funil se apertar, que não tiver como mais a igreja viver aqui, ele aparecerá nas nuvens, será dada a palavra de ordem, o arcanjo Miguel trocará a trombeta e aqueles que estiverem mortos, eles vão ressuscitar e nós que estivermos vivos, seremos transformados e nós iremos para o céu, dando um tchau para esse mundo e deixando este mundo no maior de todos os cais. É desse jeito, Jesus vai nos arrebatar. Irmãos, eu estou trabalhando num negócio. Esses dias atrás eu peguei uma dengue e um chikungunya e eu comecei a tomar muito medicamento. O medicamento, ele me enfraqueceu fisicamente. Eu estava até falando com o Melquisedeque. Melco, está acontecendo um negócio muito doido comigo. Eu falei, o que é que está acontecendo? Esses medicamentos tomando, esses B12, esses ômega 3, esses magnésios, esse trem está explodindo na minha cabeça. Está explodindo a minha cabeça. Eu estou pegando uma caneta e um papel assim, dentro de 5 minutos eu escrevo um monte de coisa. Eu começo a parar e pensar, isso trem está vindo tudo à tona. Tudo à tona. E eu peguei, Deus me despertou de um negócio. Por quê? Porque sempre que você vai na internet, fala que a igreja fica na tribulação, a igreja tem que fugir para as coisas, fugir para as montanhas, essas coisas e tal. E aí então, Deus despertou a minha mente e eu estava orando, meditando, e Deus me deu uma ideia. Você vai pesquisar na palavra e você vai procurar auxílio e subsídio. E você vai fazer um estudo com 30 evidências bíblicas que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. E eu já comecei a trabalhar no assunto.
E eu vou trazer não sei aonde, se aqui ou qualquer lugar, não sei aonde. Eu vou trazer 30 evidências bíblicas que Jesus arrebata a igreja antes da grande tribulação. Ô glória! Vamos ficar em pé? Aleluia! Então, meus irmãos, tá difícil, tá muito complicado. Mas chegue em casa, se você costuma jantar, jante. Tome o suco de maracujá, levante bem, amanhã vá fazer os seus afazeres, vá fazer o que você tem que tiver feito. Não se preocupe, o Senhor Jesus nos arrebatará antes de tudo isso, aleluia. E enquanto se isso não acontecer, nós vamos continuar adorando, nós vamos continuar cantando, nós vamos continuar pregando a palavra, seja em casa, seja no trabalho, seja nos púlpitos, nós vamos continuar anunciando essa verdade fundamental, antes que venham os maus dias. Tem até uma passagem lá no livro de Cantares que diz: ó meu amado, antes que chegue a noite, venha, ó meu amado. É o clamor da igreja, antes que venha pai difícil, o noivo vinha e buscava a sulamita para que ela não ficasse na escuridão. Cantar, pastor? Cantar?